pagamento de gorjeta em estabelecimentos é obrigatório? Alternativa A, não. Alternativa B, sim, de 10% sobre o valor da conta. E alternativa C, depende do estabelecimento e do valor sugerido. Vai pensando aí, no final do programa você confere a resposta. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, e aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui felizes, com muita paz no coração, com muita alegria e essa satisfação de poder entrar aí na sua casa, poder falar de finanças, assim com muita calma, com muita transparência, com muita tranquilidade, porque nós sabemos que muitas vezes o assunto de dinheiro não é bem visto, às vezes trazem conflitos ao falar de finanças, mas saibam, meus amigos, de que é possível sim você ser feliz com o seu dinheiro, com a sua renda e feliz com a sua família. A propósito, não existe estabilidade financeira se todos os membros da família não estiverem bem e não participarem. Por isso, o tema de hoje é a estabilidade financeira da família. Pai, mãe, filhos e todos os demais que vivem na casa precisam estar bem com este assunto e precisam estar conscientes de que podem sim contribuir, podem fazer a sua parte. O nosso convite sempre que começamos o Saldo Extra é para que você esteja ao nosso lado, queremos ouvi-lo, queremos que você compartilhe a sua experiência. Alguma coisa legal aí aconteceu com a sua vida quando você assistiu o Saldo Extra? Interaja conosco nas redes sociais. Primeiro, você pode fazer contato com a gente através do nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Ali você vai encontrar todos os nossos programas, rever aqueles que você gostou e, quem sabe, assistir aquele que você perdeu. Você pode falar conosco, facebook.com/saldoextra e saber das notícias aqui do Saldo Extra no Instagram, @saldoextra e também no Twitter, @saldoextra. Como eu disse, queremos ouvi-lo. Queremos que você compartilhe conosco a sua experiência e, claro, mande as suas perguntas, as suas dúvidas e vamos respondê-las aqui no nosso programa. Você com certeza já ouviu muitos conselhos sobre este assunto de finanças, ou quem sabe tem ouvido falar disso nos noticiários, mas talvez a estabilidade financeira ainda não seja uma realidade na vida da sua família. Por isso, vamos abordar esse tema de extrema importância para que você e toda a sua família consigam encontrar este equilíbrio financeiro e viver em harmonia, mesmo quando o assunto for dinheiro, quando o assunto for finanças. Bem, vamos lá. Alguns aspectos importantes precisam ser considerados em relação a essa estabilidade financeira familiar. Um deles é que todos os membros da família têm um papel imprescindível na administração e controle das finanças do lar, principalmente o casal. A nossa equipe fez uma breve pesquisa. Foi nas ruas para ver o que as pessoas estão dizendo. É importante nós sabermos o que está acontecendo por aí e nunca deixamos de ouvir a experiência das pessoas que estão falando lá fora, porque, graças ao testemunho delas, nós preparamos aqui cada programa com muito carinho para você. Por isso, quero que você acompanhe agora alguns depoimentos. Vamos ver o que as pessoas estão dizendo sobre esse assunto. Olá, Antônia. A gente sabe, né, que falar de dinheiro às vezes pode gerar um certo desconforto entre as famílias. Tanto que uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e o portal Meu Bolso Feliz confirmaram isso em números. 17% dos casais brasileiros brigam quando o assunto é dinheiro. E aí, será que isso é verdade mesmo? Como que está essa realidade aqui no Brasil? A gente está no supermercado aqui no interior de São Paulo, lugar onde as famílias se encontram, e a gente vai perguntar para eles se eles brigam quando o assunto é dinheiro. Vamos lá! Tô vendo aqui que o senhor tá com um papelzinho na mão, fazendo listas de compras, é isso mesmo? Perfeitamente. Olha que bom exemplo. Como que o senhor controla os gastos da família? E ó, olhou ali pra mulher. Então quer dizer que é ela que comanda aqui os gastos? Não, os dois comandamos. Os dois. Por acaso, assim, quando vocês têm que falar de dinheiro, gera um certo desconforto entre vocês dois ou é bem resolvido? É bem resolvido. Quantas pessoas moram na sua casa? 8. 8 pessoas? Quem são essas pessoas?
Nossa, minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, minha filha, meu pai, meu irmão. Quantos anos de casado? 37. 37 anos casada. Célia, quando você e seu marido vão falar de dinheiro, isso gera alguma briga, algum desconforto? Como que é na sua casa? Não gera briga. Como que vocês fazem para distribuir, para ver os gastos, o que tem que pagar? Aí a gente tem contato um com o outro para poder acertar direitinho. Mas no comando mais dela, né? Ah, então a mulher do dinheiro é ela. Mas na hora dessa convivência, assim, poxa, 8 pessoas morando na mesma casa, já deu alguma briga por causa de dinheiro? Não, Nunca? não, Sempre é tranquilo. funcionou certinho? Não, lá é tranquilo. No começo do casamento, que cada um tava separado, numa casa e juntou, agora teve que juntar ali o dinheiro. Como que era a conversa de vocês? Dava algum conflito, alguma situação assim? Não. Sempre foram bem resolvidos. Sempre foi bem resolvido. Eu explico a situação, ele entende e concorda comigo. Entendeu? E entramos num acordo. Ó, eu tô achando assim, que ela explica a situação e ele concorda com você. Esse é o segredo para dar certo. Isso, ele concorda comigo. E realmente eu que administro tudo, né? A gente que é dona de casa, que administra, sabe o que dá, o que não dá para fazer. Vocês planejam juntos? Sim, junto. E tem dado certo? Tem dado certo por enquanto. Tem concordado com ela? Lógico. Oh, não pode discordar, né? Não, senão te pega em casa. Aí, ó, outro segredo para não dar briga é concordar com a mulher. Porque ela briga mais ou você que briga? Eu que brigo com ela, porque ela gasta bastante, então. Sério? Não tem controle? Não tem, só oração. Quantas pessoas moram na sua casa? 3, 4 pessoas. Na hora de administrar o orçamento familiar, todo mundo ajuda ou tem alguma briguinha aí? Não, todo mundo ajuda. Eu posso dizer então que o segredo para não dar briga é o marido concordar com a esposa? Concordar e participar das compras, da despesa da casa mensalmente e ver que realmente ele tem que concordar, que as coisas não é, né? Do jeito que ele quer, né? Vai ter que concordar. Então aqui no caso, olha, tá fugindo aqui, vem pra cá. No caso, então, aqui o orçamento da família é conversado entre os dois, o casal que resolve. Exato, em conjunto. Já ficaram no vermelho por causa de alguma conta? Não, também. Não dá, não passa perreco, não, né? Muita gente, dá pra pagar tudo. Eu entrei aqui pra comprar uma coisa assim super necessária. Ele Que veio tava fora do atrás. planejamento? Não, ele já veio atrás pra não deixar eu comprar nada mais. Ah, então tá certo. Vai lá controlar a mulher e os gastos. Pode ir lá fazer a compra então. Tchau. Olha, muito legal ver aí que alguns maridos estão deixando que as mulheres cuidem das finanças em casa. Estimulamos a um diálogo, compartilhar. Mas vocês sabiam que as mulheres elas têm mais habilidades para os controles, para guardar as notas, para fazer as anotações? Uma decisão inteligente. E que legal saber que a Ana Lima e o Salatiel, que trabalham aqui conosco, estão dialogando e orando pelo assunto. Como vimos nos depoimentos, a grande maioria das pessoas estão dividindo aí as informações, seja com o casal, com o cônjuge ou com os filhos, quando o assunto é dinheiro. Parabéns se você está fazendo isso aí em sua casa, porque esse é o caminho certo. Mas eu quero ressaltar uma palavra-chave que deve estar presente na vida das famílias. Eu já mencionei aqui, a palavra-chave é compartilhar. Por um motivo simples, quem participa, colabora. O princípio é muito simples mesmo. Quem ajuda a ganhar também tem o direito de ajudar a gastar. E quem ajuda a gastar deve ajudar a ganhar. Mas se não pode ganhar, deve sim ter a responsabilidade de ajudar a economizar. A relação familiar é uma aventura de cooperação. A confiança manifestada gera o senso de responsabilidade. E é importante lembrar que mesmo quando um dos cônjuges tem mais habilidade para lidar com o dinheiro do que o outro, isso não lhe dá o direito de gastá-lo como quiser. As conversas e acordos com o cônjuge são fundamentais. Essa, na verdade, é mais uma forma ou oportunidade para promover o diálogo conjugal com a consequente troca de experiências e o crescimento de cada um. Como em qualquer outra área da vida, nessa também o entrosamento só traz benefícios. Como já dizia o sábio conselho da Bíblia, é melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Quem disse isso foi o sábio Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 4, no verso 9. E em relação aos filhos, a prática dessa democracia financeira
contribui para que eles compreendam mais cedo o princípio do equilíbrio entre receita e despesa e também os ajudam a adquirir a habilidade necessária para administrar as próprias finanças. A criança pode até ajudar a ganhar, porém, o mais importante é que ela aprenda a gastar. E para que isto aconteça, é essencial que ela participe na discussão do orçamento familiar e também receba uma mesada, com a qual poderá exercitar aí a arte de ficar dentro dos limites. A repórter Meire Tomasi foi às ruas para saber como os pais têm trabalhado essa questão das despesas de orçamento com seus filhos. Acompanhe comigo mais essa matéria. As crianças estão atentas a tudo que vem pela frente. Elas são bombardeadas por propagandas que incentivam o consumo diariamente. Tanto que as primeiras palavras que elas aprendem muitas vezes são "eu quero" e "me dá". De acordo com os especialistas, essa é a deixa para os pais começarem a ensinar os pequenos o valor do dinheiro. Não tem idade, dizem os especialistas. Assim que o bebê nasce, o planejamento familiar e financeiro já deve se adequar à nova realidade. A criança, o mais cedo possível, deve ser orientada quanto ao valor do dinheiro, às necessidades da família e que nem tudo que se quer se pode ter. A criança precisa aprender que ela vai receber não às vezes, ou que ela tem que esperar para conseguir alguma coisa. Então, o pai que diz sim à birra de uma criança, essa criança vai aprender que sempre que ela fizer birra, ela vai ganhar. Então, o pai tem que entender que quando ele fala não, é porque é o melhor para a criança. A criança que recebe uma boa orientação dos pais dificilmente terá problemas financeiros na vida adulta. E nós fomos verificar nas ruas se os pais têm feito o trabalho de casa. Então a gente tenta mostrar para ela, isso é caro, isso é barato, isso a gente não pode comprar agora, né? De que a gente precisa ter o controle do dinheiro, né? Da questão financeira. Antes de sair de casa, a gente conversa com ele, o que vai poder comprar, o que não vai, quanto que vai gastar, se vai sair para comprar presente, se vai sair para comer só. Você olha o preço do brinquedo? Eu olho, mas não sei quanto que é, daí eu falo pra minha mãe quanto que é. Até coisa pra gente, às vezes a gente vai comprar alguma coisa, ele, mãe, mas não tá caro. Hoje em dia, né, como as coisas estão muito caro, então a gente tem que começar a passar isso para eles, porque senão vai sem limite, vai comprando e achando que o dinheiro cai do céu, né? Você economiza o dinheiro que você ganha da sua mamãe, do seu papai, você economiza? Sim, muito, muito. Ele guarda mesmo? Guarda, tá lá, tá guardado. O aniversário foi em abril e ainda tá guardado uma parte do dinheiro. Então, se elas tiverem uma educação financeira saudável, elas serão jovens mais equilibrados, jovens mais responsáveis, que na hora de tomar as suas decisões, elas não vão titubear. Elas vão ter um discernimento e um senso crítico para aquilo, diferente daqueles que não tiveram essa mesma oportunidade. De acordo com a psicopedagoga, os pais devem estar cientes da responsabilidade que têm ao educar financeiramente os filhos, já que os pequenos tendem a seguir o exemplo dos adultos. O modelo dos pais é fundamental na aprendizagem da criança para a vida. Então, isso inclui a relação com o dinheiro. Então, se o pai tem um modelo de gastar e chegar e comprar sem planejar, a criança vai seguir esse modelo também. Essa é a Carolina, de apenas 3 anos, mas que já aprendeu a economizar. Aos 2 anos de idade, a mãe dela, a Priscila, ensinou que ela deve juntar moedas para comprar seu presente de Natal. A partir daí, a Carol passou a colocar tudo o que ganhava em seu cofrinho. No ano passado, ela comprou a bicicleta dos sonhos. E ela juntou até em cima no cofrinho bonitinha, nunca teve aquela angústia de querer abrir, ela entendia que tinha que pegar todas as moedinhas e guardar no cofrinho. E aí, para nossa surpresa, quando a gente abriu o cofrinho, tinha R$300. E aí a gente foi comprar a bicicletinha dela, ela escolheu a bicicletinha dela. Então, ela que fez tudo. Eu sempre tive muito problema com aprender a mexer com dinheiro, então com ela a gente quis fazer diferente. Ela não é uma criança que fica pedindo. Ela, antes de sair de casa, ela pergunta: mamãe, a senhora tem dinheiro para me comprar uma balinha? E aí eu falo para ela se tem ou não. Às vezes quando a gente fala, não dá para comprar, ela pergunta: mamãe, mas eu tenho moedinha, posso te dar? Ela quer dar, às vezes, a moedinha pra gente para completar alguma coisa. O cofre deste ano da Carol já está pela metade e nós perguntamos o que ela irá comprar para o Natal. Eu vou comprar bala, também
brinquedos. Eu vou comprar também um presente para mamãe e para o papai. Esses exercícios de fazer o cofrinho para conseguir, né, juntar aquele dinheiro e ela aprender que aquilo é o valor daquele objeto. Isso a curto prazo é a função da educação financeira. E aí, a longo prazo, a educação financeira ajuda na questão de formar um adulto mais responsável, com qualidade na relação com o dinheiro. Para quem pensa que a dívida só afeta o bolso, se enganou. Diversos outros problemas vêm junto com a falta de dinheiro. Interfere, inclusive, na relação dessa pessoa com as demais pessoas, né? Ela se sente insegura de se relacionar com as outras pessoas por causa das dívidas, por exemplo, né? Mas é mais comum que seja o contrário, que a parte emocional é que deixa a pessoa se desorganizar também na parte financeira. Segundo a educadora financeira, quando uma criança recebe uma orientação em casa, ela poderá ir com os pais tranquilamente ao supermercado. Isso até pode ajudá-la a entender a diferença dos preços, o que é caro ou barato, e assim formar sua educação financeira. Claro que a criança também, às vezes, dependendo da idade, não sabe que tudo aquilo que você coloca no carrinho, você vai ter que passar pelo caixa e pagar. Mas a partir do momento que você já começa a levá-la, ela já começa a comparar preços, ela começa a ver qualidade do produto. Então, isso tudo faz parte da educação financeira da criança. Algumas escolas do Brasil já têm educação financeira como disciplina, mas cabem aos pais reforçarem esses valores dentro de casa. E ficam as dicas dos especialistas para quem quer começar a ensinar os filhos o valor da compra e do trabalho. Tem que haver também um acompanhamento dos pais, porque a partir do momento que ela gastou tudo aquilo que ela ganhou, ela vai ter que aprender a esperar a próxima mesada e aí então ela vai ter que administrar melhor isso. Dentro do cofrinho não vão apenas as moedas, mas vão os sonhos que ela vai ter que economizar para ela poder então conquistar. Não é deixar de gastar, de consumir, não é isso, mas que ela possa realmente começar a entender que ela só pode gastar aquilo que ela recebe. Então isso que é ensinado à criança, que a gente então no futuro, a gente espera um futuro melhor em termos de dívida, de inadimplência, né, que não é bom para ninguém. Muito bem, ficam aí as dicas dos especialistas, mas o que mais me tocou nessa matéria foi o exemplo da pequena Carolina. Vocês perceberam que ela aprendeu, mas o que achei interessante foi que quando perguntaram com que ela ia gastar a sua economia, ela disse assim, quero comprar brinquedos, mas também quero comprar um presente para o papai e para a mamãe. Isto é o que nos diz a palavra de Deus quando diz assim, nós temos que nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. Este exemplo de generosidade, de carinho, de amor sincero, em deixar de pensar em nós mesmos e pensar nas pessoas que nós amamos. Eis aí um exemplo para todos nós, exemplo que nós devemos seguir, sim, a cada dia de nossa vida. Quando começar a falar de finanças em família, você vai perceber que além da colaboração, da união e do crescimento individual, haverá também aquilo que nós chamaríamos de uma maior fiscalização mútua, o que promoverá o verdadeiro regime de comunhão de bens em família. Você vai perceber que a confiança gera dividendos a peso de ouro. Existem 3 pontos fundamentais para a discussão e que devem ser seguidos à risca se a família deseja o equilíbrio financeiro. O primeiro deles é o planejamento. E eu dividiria este tema em 3 tipos de planejamento. Aquilo que nós chamamos de planejamento de curto prazo, as férias de fim de ano, você precisa comprar um móvel para a sua casa, pagar os impostos, são despesas menores. Depois temos aquele que eu chamaria de um planejamento de médio prazo, como a compra ou troca de carro, quem sabe a compra de um terreno, uma viagem no exterior, que vai demandar um recurso um pouco maior. E depois, aquele planejamento de longo prazo, como a aquisição ou a construção da casa própria, já ir pensando na faculdade dos filhos. Agora, para que estes planejamentos eles sejam eficazes, eles precisam envolver toda a família. Devem ser colocados na agenda de trabalho e passado de ano para ano, para que não sejam esquecidos. Agora, para que o planejamento se concretize,
é preciso a criação de um fundo de reserva, o que podemos chamar aqui de uma caderneta de poupança. Para compreender a importância do planejamento familiar, vamos usar a seguinte ilustração. Um casal está passeando pelo shopping e passa em frente a uma loja de móveis. Eles veem a promoção de um armário duplex com 8 portas, o dele já tem 15 anos de uso, é o mesmo desde o casamento e, além disso, está pequeno, quem sabe ali com as portas caindo. Eles entendem que o armário é uma prioridade, não resistem à tentação e compram um armário, aquele armário novo, em 10 suaves prestações. Acontece que pagam a primeira, pagam a segunda, mas na terceira prestação observam que o saldo bancário ficou negativo, o que ocorre também no quarto, no quinto e no sexto mês. Em outras palavras, entram numa ciranda financeira que os leva a pagar juros altos e, em pouco tempo, a vida financeira vai parar na UTI. Essa história é real. Ela aconteceu mesmo. Na realidade, ela se repete a cada dia e a cada hora com outras pessoas. O motivo do colapso financeiro foi a compra não planejada. O casal não sentou primeiro para fazer as contas e ver se tinham condição de pagar. Não fizeram o que se chama de planejamento. Num planejamento, deve-se considerar o seguinte: o que vai ser comprado, quanto vai custar, quando vai ser comprado, como vai ser pago e de onde sairão os recursos para pagar, levando-se em consideração as outras despesas fixas e variáveis de cada mês. Esta regra é aplicável para a compra de imóveis e compras de carro, na definição das férias, na construção de um imóvel e até mesmo na compra de vestuário. E como sempre destacamos em nossos comentários, você precisa ficar atento ao seu orçamento. O orçamento é a principal ferramenta para o sucesso e felicidade na vida financeira. Nele estarão incluídas as metas planejadas e o que fazer para alcançá-las. Estarão incluídos também os bens e produtos que serão adquiridos e consumidos para a satisfação das necessidades básicas da família, descartando assim todos os bens e produtos criados pelo consumismo. E quero um último conselho: tenha controle. É muito importante planejar e orçar, mas essas coisas só produzirão os resultados se forem acompanhadas de um rigoroso controle, ou seja, se as despesas e receitas estiverem de acordo com o orçamento. Através do acompanhamento, deverão ser feitos todos os ajustes necessários. E como falamos aqui desde o início, toda essa discussão, planejar o planejamento, planejar o orçamento, deve ser feita em família. E quando eu falo discussão, não no aspecto pejorativo, é o diálogo, a conversa franca e transparente, aberta com todos que vivem na mesma casa. E quando todos participam, haverá um engajamento. E quando você for fazer esse planejamento e esses sonhos, que estes sonhos contemplem todos que vivem na casa, porque se sentirão motivados a fazerem a sua parte, a agir com disciplina, para que o orçamento aconteça e o planejamento seja uma realidade viável, alcançável, que traga satisfação e bem-estar para todos aqueles que vivem ao seu lado. Falar de finanças é muito importante. Considerar o dinheiro como algo realmente importante na nossa vida vai fazer com que nós possamos nos relacionar com ele de uma forma construtiva. Mas o dinheiro precisa estar no lugar certo. Eu quero lembrar aqui com vocês uma passagem bíblica que foi dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estava no monte e ele estava ali pregando para muitas pessoas. E ele fez o famoso Sermão da Montanha. E muitas daquelas pessoas, a multidão que estavam ali ao pé da montanha para ouvir a Jesus Cristo, passavam por problemas. Quem sabe muitas delas foram até o encontro de Jesus Cristo na esperança e na expectativa de que Jesus pudesse solucionar todos os seus problemas, operar um milagre em suas vidas. E eu acredito que muitas pessoas que estavam ali passavam aflições por causa da vida material, por causa de suas finanças também. Muitas, quem sabe, estavam com várias dificuldades. E quem sabe, algumas tinham planos e projetos que queriam ser realizados e queriam receber ali um milagre, por que não dizer uma bênção de Deus? Mas quando Jesus viu aquelas pessoas, Jesus quis dizer a elas que existem
existe algo mais, além das coisas dessa vida, além da satisfação dos desejos temporais. E Jesus voltou-se para aquelas pessoas e disse as palavras que encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Jesus disse assim para elas: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as das aves? Verso 28. E por que estáis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus estava dizendo aqui que nós não devemos andar preocupados e ansiosos com as coisas dessa vida. Devemos sim estar atentos, fazer o nosso planejamento, o nosso orçamento, cuidar bem da nossa vida, mas não com ansiosidade, não com expectativas que não podem ser cumpridas, colocar o dinheiro no lugar certo. E para concluir essas palavras de Jesus, ele deu ainda um outro conselho que nós encontramos aqui no verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a nossa fé, o nosso relacionamento com o Pai. E se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele vai nos ajudar a alcançar todas as demais coisas que são necessárias para a nossa vida. E através dele, receberemos orientação de como cuidar da nossa vida financeira. Faça isso, meu amigo, minha amiga, e a bênção do Senhor estará assim ao seu lado, dentro da sua casa, com a sua família. Muito obrigado por estar conosco hoje mais uma vez e nos vemos na próxima semana e eu estarei aqui esperando por vocês. Que Deus muito os abençoe. O pagamento de gorjeta em estabelecimentos é obrigatório? Se você respondeu a alternativa A, você acertou. Essa taxa de serviço deve ser paga somente como forma de gratificação ao garçom se ele prestar um bom serviço. Portanto, o pagamento de gorjeta não é obrigatório. O quiz do saldo fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!